Olá, boa tarde. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, vocês? Boa tarde. Boa tarde. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou a Raíza, primeira prenda juvenil da 12ª Região Tradicionalista e venho da cidade de Canoas. Conforme o proposto, eu fiz a minha pesquisa sobre os artesanatos de fibras naturais e também sobre a utilização dos materiais reciclados. Como Canoas é uma cidade relativamente jovem, bem como as outras cidades da minha região, as suas populações são em maioria de imigrantes e migrantes. Por isso, nós não temos um artesanato específico. Eu comecei a minha pesquisa dentro da minha entidade. E já na minha primeira entrevista que realizei com a Dona Vera, ela me contou que em 2003 aconteceu dentro do meu CTG um sarau de prendas, onde eles utilizaram para a decoração do CTG o artesanato de palha de milho. Mas eu me encantei principalmente quando ela disse que nós poderíamos ir até a cidade de General Câmara para conhecer uma parte da família dela que mora lá e ainda cultiva a tradição de confeccionar os balaios, os cestos e as flores de palha de milho. A partir daí, eu percebi que eu teria a oportunidade de conhecer a história desse artesanato desde o começo, desde a parte em que colhemos o milho para retirarmos a matéria-prima até a finalização, que foi as flores de palha de milho. Fomos eu, minha mãe, a Dona Vera e a Ellen, minha colega de gestão, para a cidade de General Câmara. Chegando lá, nós conhecemos a família da Dona Vera, que nos recebeu com muito carinho, abrindo a porta de sua casa e literalmente nos mostrando o caminho da roça. A Dona Edith nos contou que o artesanato de palha de milho vem passando de geração em geração em sua família, e que o milho que é plantado, uma parte dele é comercializado e a outra serve de complemento para a alimentação dos animais. A Fabiana, como é a mais jovem, disse que embora saiba fazer os balaios, prefere fazer alguns enfeites, como as flores. E as crianças, como estão sempre em volta, acabam aprendendo a fazer o artesanato também. O Sr. Eloís é o responsável pelo plantio e colheita. Antes de aprendermos a trabalhar com a palha do milho, ele nos convidou para irmos até um milharal ao lado de sua casa. A princípio, nós pensamos em apenas ver, mas quando chegamos lá, ele abriu a porteira e já estávamos no meio do milharal. Ele nos falou como o milho é plantado e que a colheita deve ser feita com as espigas maduras, conservando-as em local seco e arejado para não ter o risco de criar mofo ou caruncho. E a umidade deixa mancha nas palhas, deixando-as impróprias para o uso do artesanato. E no paiol, eles colocam um produto nas palhas para que a umidade não chegue até elas. Com um balaio cheio de milho, nós retornamos para a casa de Dona Edith para aprendermos como se trabalha com a palha do milho. A Dona Edith e a Fabiana nos ensinaram passo a passo do processo. Nos ensinaram a tramar os balaios e também as flores. E elas nos disseram que quando a palha está muito dura, que nem essa que eu tenho aqui, ela fica muito difícil de realizar o trabalho. Então, basta que a gente umedeça ela, que assim ela acaba ficando mais maleável e se torna muito mais fácil para realizar os trabalhos. Depois de um dia de aprendizado sem igual, ao nos despedirmos da Dona Edith, ela nos comentou que qualquer dúvida que tivéssemos, poderíamos falar com a Dona Vera em Canoas, que além dela saber fazer os balaios, ela poderia nos ensinar outros modelos de flores e também a como tingir as palhas, que atualmente é bem mais fácil, pois temos o auxílio da anilina, que nos proporciona diversas cores. Mas antigamente tinha uma certa dificuldade, pois as mulheres tinham que usar o que a natureza proporcionava, como a tintura da Marcela, do urucum e de outras ervas. Para falar do artesanato reciclável, eu escolhi um material que demora milhares de anos para se decompor, e por isso deve ser reutilizado o maior número de vezes possíveis. E também por ser desenvolvido um trabalho dentro da minha cidade. Eu estou falando, é claro, do plástico, mais precisamente da garrafa PET. Na minha visita à cooperativa Casulo, eu descobri que antes de ser uma cooperativa, eles tinham um projeto chamado Natal da Transformação de Canoas, onde trabalhavam mulheres em situações de vulnerabilidade. E elas faziam a decoração do Natal de Canoas com garrafas PET. Conversando com a Patrícia, a responsável pela administração da cooperativa, ela me disse que esse projeto vem sendo feito desde 2009 e que a prefeitura percebeu que as mulheres que se inscreviam eram sempre as mesmas, então optaram por criar uma cooperativa, dando-lhe o nome de Cooperativa Casulo. Atualmente, a cooperativa funciona em um prédio cedido pela prefeitura, onde as cooperadas têm a sua área de criação, de desenvolvimento
de receptação de matéria-prima e limpeza. Todas as peças são feitas manualmente e algumas delas demoram até meses para serem concluídas, como essa que eu tenho aqui, que é uma luminária. Ela fica muito mais bonita ligada, mas para não ter o risco de desmanchar ou derrubar alguma peça botando uma extensão das mostras das minhas amigas, eu não pude ligá-la. Mas se vocês perceberem, todas essas florzinhas são feitas de garrafas PET. E as cooperadas fazem uma a uma. Elas me emprestaram para que eu pudesse trazer para vocês ver. E todas elas são feitas de garrafa PET. E essas 4 primeiras, elas lixam para dar um ar de organza. Por isso, elas denominaram a luminária de luminária organza. Depois, elas botam nesse molde, cada florzinha. E dentro dela, botam mais um molde igual a esse, só que sem os furinhos, com a garrafa PET lixada, para dar esse ar de organza que tem aqui dentro também. Depois eu tenho os brincos de princesa, que também são feitos com garrafas PET, e essas flores que foram feitas pelo Marcos, um aluno de uma escolinha da minha cidade. Voltando a falar da palha do milho, como vocês podem ver, eu tenho flores em diversos modelos, e cada uma delas é feita de um jeito diferente. Essa aqui, por exemplo, eu pego a palha menor e dobro ela, e o miolo é feito do mesmo processo, só que de uma cor diferente. Essa aqui, que eu chamo de escabelada, é a mesma coisa, só que na ponta, ao invés de dobrar, eu passo a tesoura para que dê o ar de ondulação. E o miolo é feito a mesma coisa, só que com palhas bem mais fininhas. E também a minha preferida, a rosa. O miolo dela é mais fechado e depois vou fazendo uma pétala de cada vez e abrindo ela. Se eu achar que ela está pronta, eu posso terminar, mas se eu quiser ela maior, posso ir fazendo, depende muito do gosto. E para finalizar ela, eu pego um arame ou um palitinho e passo a palha verde, vou rodando a palha verde, e eu tentei fazer o máximo parecido possível da folha da roseira. Para atingir as palhas, eu usei anilina da cor que eu desejava, álcool e água. Depois eu deixei em uma panela, misturando, fervendo junto com as palhas durante uns 15 a 20 minutos. Depois eu umedeci elas para tirar o excesso da tintura e coloquei numa sombra para secar, porque assim elas não ressecam. Agora eu vou mostrar para vocês como se trabalha com a palha do milho para modelar as flores. Eu estou fazendo uma flor com 4 pétalas. Eu somente dobrei as pétalas e para fazer o miolo eu pego as palhas já desfiadinhas e junto elas e fica assim. Eu posso deixar ele natural ou posso passar na cola e no pó de café para ele ficar marrom. Se eu quiser que ele fique verde, é a mesma coisa, só que na erva mate. Ou também posso utilizar a palha colorida, que eu fui fazendo enquanto vocês estavam esperando, enquanto eu estava esperando vocês. Pego o miolo, boto aqui no meio e pego mais uma palha para fechar as 4 pétalas. E eu não preciso me preocupar em arrumar ela agora, porque quando elas já estão amarradas, fica muito mais fácil. E atualmente nós temos a facilidade da linha mágica e também da cola quente, mas as mulheres antigamente faziam tudo com linha. Agora eu posso ir arrumando ela da forma que eu quero. E para finalizar, eu posso botar uma palha verde para fazer a folha da flor. Eu gostei muito de compartilhar essa pesquisa com vocês e também de falar sobre o artesanato e aprender sobre ele. Porque quando se faz artesanato, nós podemos colocar para fora todas as ideias e criatividades que estavam guardadas, transformando materiais simples e básicos em peças de encher os olhos, como essas que eu tenho aqui na minha mostra. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou se quiserem que eu mostre mais alguma flor, e se quiserem olhar, fique à vontade, eu estou à disposição. Você acha que outras jovens da sua idade se interessariam por esse artesanato? Na minha opinião, não, porque eu não sabia da existência desse artesanato, e quando eu comecei a pesquisar, eu queria fazer uma coisa diferente. E o artesanato de palha de milho eu não conhecia. E eu descobri que a gente pode fazer várias coisas com artesanato de palha de milho. Só que
na maioria das jovens não conhecem. Isso é uma pena, porque as mulheres, tem algumas mulheres, lá em General Câmara, por exemplo, que vivem pelo artesanato de palha de milho. E é tão maravilhoso a gente ver que eles transformam um material simples em uma flor que fica linda, em um artesanato que fica muito bonito. Dentro da tua região tradicionalista, tu não encontrou alguém que saiu fora da região para buscar o artesanato, assim, que, assim as prendas da tua região, Canoas, né? Que é Sim, sim. metropolitana. Como foi a aceitação, assim, desse teu artesanato ter chegado a Canoas, assim, quando tu disse, eu vou levar para o estado esse artesanato? Sim. Eu ensaiei dentro do meu CTG e elas ficaram encantadas com, como eu já disse, com o que a gente pode fazer, né? Infelizmente, a palha do milho eu não consegui achar nenhum projeto ou nenhuma cooperativa como a da Garrafa PET. Mas aconteceu um curso que eu descobri pela internet lá em Canoas, ensinando a trabalhar com a palha do milho, mas infelizmente eu já tinha entregado o meu relatório, aí eu não pude constar, eu não pude botar nele, né? Mas eu queria muito ter ido para ter entrevistado elas, mas eu não, infelizmente eu já tinha entregado o relatório. Então, assim, Raíza? Isso. Ficamos muito contentes em poder ter essa oportunidade de trabalhar com Obrigada. você. Sucesso. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Tá bom. A lembrancinha vocês vão pegar depois? Alguém passa. Ah, tá. Então tá bom. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada.